Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Antônio Manuel, tenho 17 anos e faço vídeos de treino aqui. Já competi no fisiculturismo e no powerlifting, então é isso, agora você já me conhece. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí um treino de costas e tríceps, mas o foco sinceramente não vai ser o treino. Quero realmente ter uma conversa com vocês, contando um pouco sobre como foi o meu começo na academia. Porque eu percebo que hoje em dia, como a gente tem essa alta exposição aí aos conteúdos da internet, vídeos curtos e aqui no YouTube também, às vezes a gente tem uma percepção bem errada de o que é realmente um começo, de o que é uma evolução gradual, e às vezes muita gente se frustra porque não tem os resultados iguais das pessoas que ela vê na internet. Então hoje eu quero, de certa forma, tranquilizar vocês, contando um pouco sobre como foi o meu começo. Vou ver se eu consigo mostrar também algumas fotos do meu início na academia. Alguns de vocês já devem ter visto, mas eu sei que muita gente não deve saber também, porque às vezes você me vê aqui hoje em dia com um shape legal, com pouca idade, já competi em alguns campeonatos, já ganhei, tenho uma força consideravelmente forte também, mas não foi assim que eu comecei. Muita gente às vezes pensa que eu comecei já com um shape legal, porque tem muita gente que você vê que começa na academia, o cara já tem um braço ali, o cara já tem uma força legal, pega um peso bom e tudo mais, mas comigo não foi assim. E eu quero mostrar isso pra vocês hoje. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano e eu preciso da sua ajuda. Deixa um like e deixa um comentário contando um pouco sobre como foi o seu começo na academia, pra eu saber se foi mais ou menos parecido com o meu e vocês também poderem trocar uma ideia aí nos comentários. Mas bom, agora eu vou colocar meu tênis aqui e vamos treinar, porque a academia hoje fecha mais cedo, porque é feriado, então vamos lá que a gente não tem muito tempo. Inclusive, se você estiver precisando de camisetas, de roupas pra treinar, essa que eu tô usando hoje é lá da Always. Eu vou deixar um QR Code aqui, porque eu sei que muitos de vocês assistem pela televisão. Então pega seu celular, escaneia esse QR Code aqui, entra lá no site e dá uma olhada em todas as roupas que tem lá. Inclusive eu tenho o cupom Manuel, que vai te dar um descontão e me ajudar demais também. Lá eles têm oversizes, calças, bermudas, regatas. Inclusive eu tô com uma regata aqui por baixo, que essa aqui é muito linda. Na hora do treino vocês vão ver. Já cheguei aqui na academia, hoje é uma quinta-feira, pra quem me acompanha sabe que quinta-feira é o meu dia de descanso, né? É o dia que eu tiro pra descansar, mas ontem na quarta eu fui fazer uma consulta médica, pra quem me acompanha sabe que eu tava com um problema na mão, e agora tipo, já tá bem melhor, mas ontem eu fui lá pra realmente ter um definitivo do que era, e aí eu tive que tomar uma injeção, rapaziada, aí falaram que não era bom treinar depois de tomar a injeção, né? Então não treinei. Então vamos hoje. Felizmente tive que levar a picada. Nem vi quanto peso que tem ali. Voltando porque eu falei pra vocês que ia contar um pouco da história de como eu comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, eu comecei com 13 anos. Atualmente eu tenho 17, então eu tenho um pouco mais de 4 anos de treino. E quando eu comecei a treinar, foi porque um amigo meu tinha começado e aí ele me chamou. Só que, pra falar a verdade pra vocês, eu não queria. Não queria porque era um mundo totalmente diferente, né? Eu, antes de começar a treinar, eu já tinha praticado alguns esportes. Então, tipo assim, eu já nadava, fazia futebol e tudo mais. Não era bom em nenhum dos dois, mas, tipo, achava legal, entendeu? Mas principalmente futebol, mano, era um desastre. Só que, tipo assim, a academia pra mim seria um ambiente totalmente diferente. E naquela época não era tão popular igual é hoje em dia, né? Foi 2022 isso. Então, tipo assim, foi na época que o Mátila tava começando a produzir conteúdo. Então, tipo assim, não tinha todo esse gym talk, né? Era realmente só os caras mais old school, assim. Tanto que quem eu acompanhava pra aprender a treinar, aprender a me alimentar melhor, era tipo como que chama? O Leandro, esqueci o nome dele. É o Leandro, mano, Leandro Twin. Você pesquisava Leandro Twin mais tema. Então, tipo assim, eu aprendi a me alimentar melhor com os vídeos dele. Tinha vídeo do Renato Cariani também, Paulo Musi, na época era muito famoso. Então não tinha esse gym talk, né? Essa comunidade mais nova que treinava.
ninguém da minha família treinava na época, ninguém, tipo assim, tinha nenhum conhecimento sobre essa parte, coisa do tipo. Mas aí quando eu contei que meu amigo tava fazendo, tinha me chamado e tudo mais, minha irmã, minha mãe acharam legal, falaram, vai lá, é legal, até pra você conhecer mais pessoas e tudo mais, porque eu sempre fui mais na minha, assim, né? Então falaram, vai lá pra você criar amizade e tal, começar a distrair um pouco mais, né? Porque eu era o moleque que, tipo, só saía pra ir pra escola e pra fazer algum esporte. Então, eu ia pra escola e fazia, sei lá, natação, ia pra escola e fazia futebol. No resto do dia eu ficava em casa. Tipo, eu gostava muito de editar na época, então até hoje eu uso o perfil do TikTok lá, um outro, né, que eu tenho o perfil que eu posto os vídeos pra vocês, e o perfil que eu realmente uso. O perfil que eu uso, eu ainda tenho minhas edits lá e tudo mais, então, tipo assim, eu era aquele moleque básico assim, mano, gordinho, gostava de anime, fazia edit, lia mangá e tal, então, tipo assim, pra mim era um universo totalmente diferente, né, esse negócio de treino e tudo mais. E pra quem não sabe, quando eu comecei, eu era mais gordinho, só que, tipo assim, eu não era aquele moleque realmente gordo, não. Eu era mais, tipo, falso magro. Eu tinha uma barriga bem grande, mas meus braços eram finos, não tinha músculo, muito músculo não tinha, e minha canela também era mais fina. Então eu não era aquele cara gordo, porque geralmente esses caras realmente são gordos, o cara emagrece, já aparece um shape, entendeu? Então no meu caso, eu era tudo ferrado. Tipo assim, eu era magro em questão de massa muscular, então eu tinha pouca massa muscular, e eu era gordo em questão de gordura. Então, tipo assim, meu percentual de gordura era alto e meu percentual de massa muscular era baixo. Nessa época eu nunca cheguei a fazer nenhum teste pra medir massa corporal, nem nada do tipo, mas tipo assim, dá pra você ter uma noção só por essa fala. Eu era aquele moleque que era gordinho, tinha gordura, era bochechudo, barriga e tudo mais, mas eu não tinha massa muscular e eu não tinha força também. Então, assim, eu comecei meio que nem foi do zero, foi do negativo, porque eu teria duas coisas. Eu teria que emagrecer e ganhar massa muscular. Não seria tipo, o moleque que começa magro, percentual de gordura baixo, ele tem que ganhar massa muscular. O moleque que começa gordo, ele tem que emagrecer. No meu caso, eu tinha que fazer os dois. Então, tipo assim, eu tava muito ferrado. E eu comecei realmente sozinho. Eu não tinha nutricionista, não tinha personal nem nada do tipo. Eu só fui ter um personal mesmo, ter alguém que acompanhava meus treinos e tudo mais, depois quando eu fui competir a primeira vez, que foi 2024. Então assim, 2 anos de treino foi totalmente sozinho. Eu cheguei a ter um acompanhamento de nutricionista no fim do primeiro ano de treino e realmente foi bom. Eu segui ali mais ou menos a dieta e tudo mais, realmente tive um resultado bom, mas de treino mesmo, eu só fui ter acompanhamento de treino pro meu primeiro campeonato. Então a maior parte das coisas que eu aprendi assim foi tudo sozinho. Então assim, quando eu comecei a treinar, no meu primeiro dia de treino, eu fui treinar com esse amigo meu, né? A gente foi treinar os dois. E aí, eu cheguei lá na academia, a academia era mais raiz, assim, então não tinha barra olímpica. A barra era aquela que pesava tipo 8 quilos. E olha isso, essa parte é boa. A gente foi fazer um supino, eu lembro exatamente, foi tipo, o primeiro exercício que eu fiz na academia na minha vida foi um supino com barra. E aí, quando a gente chegou pra fazer o supino, tava tipo 2 quilos de cada lado. E eu falei pra ele, nós vai fazer só com isso, nós vai fazer só com isso. Aí ele me virou pra mim e falou, pô, isso aí é pesado, mano. Eu falei, pesado? Eu fui tentar fazer, mano. Eu falhei com 2 quilos de cada lado no supino em uma barra que nem olímpica era. Então, tipo assim, a barra pesava 8 quilos e tinha 2 quilos de cada lado. Então, tinham 12 quilos totais. E eu falhei, eu não consegui fazer uma repetição. Então, às vezes você vê hoje em dia, eu ali pegando, tipo, 120 quilos no supino, fazendo repetição e tudo mais. Só que quando eu comecei, eu não consegui pegar 10 quilos no supino. De total, eu não tô falando que eu não conseguia pegar 10 de cada lado. Eu não conseguia pegar 10 quilos
totais. Tinha 2 kg de cada lado na barra, a barra pesava menos de 10 kg e eu não consegui fazer. Bom, agora vamos aqui fazer uma remada aberta aqui na máquina, pegada pronada, que o vídeo é sobre conversa, mas a gente tem que ser science-based, né, mano? Então eu fiz aqui um exercício puxada aberta, que pega bem latíssimo, né, dorsal. E agora vamos fazer um exercício mais aqui alto, que vai jogar mais para upper back. Então trapézio, romboides, posterior de ombro, tudo isso que realmente trapézio é um negócio que eu preciso desenvolver mais. Talvez seja até algo que eu deva pensar, conversar com o Ícaro ali pra gente priorizar um pouco mais, porque tipo assim, minhas costas são boas, mas eu sinto que falta um pouco de trapézio na pose ali. Então é isso, vamos começar aqui dando uma aquecida, 20 de cada lado, que é um movimento diferente do último que a gente fez, né? Mas bom, continuando a nossa história aí, como eu falei pra vocês, eu não conseguia pegar 10 kg no supino. Isso é algo que, tipo assim, até hoje me marca e me deixa um pouco, tipo, impressionado negativamente. Porque, geralmente, quando a gente vê uma pessoa começando a treinar, ela começa pegando ali pelo menos uns 5 kg de cada lado no supino. Até mulher, assim, mano. E, tipo assim, hoje em dia eu penso, tipo, mano, eu era literalmente mais fraco que uma menina da minha idade. Porque eu lembro que na época, tipo, que eu tava na escola ainda, né, eu lembro até de meninas, assim, da sala que tinham começado a treinar também, falando, tipo, eu peguei tantos quilos no bíceps, tipo, peguei 3 quilos no bíceps. Só que quando eu comecei, rapaziada, eu fazia bíceps com halter de 2 quilos e com dificuldade. Então, tipo assim, eu comecei e não era tipo, é porque você não sabia fazer. Não, mano, eu sabia fazer, só que eu realmente não tinha força. Então, é algo que até hoje me deixa meio, tipo, perplexado, assim, perplexo, né? Porque como assim, mano, eu não conseguia pegar 2 quilos no bíceps? É bizarro, bizarro. Coloquei 40 de cada lado aqui, agora vai ser tipo uma feeder, e aí na próxima a gente começa a valer já. Tá leve ainda. Mas assim, eu tive uma evolução até que rápida. Eu comecei de um ponto muito ruim, mas eu evolui bem rápido. E até o final daquele ano, ou seja, eu comecei em fevereiro de 2022, pegando 10 quilos no supino, 2 quilos no bíceps. E até o final daquele ano eu já tava, tipo, fazendo bíceps com 10, 12 quilos no halter, né? Fazendo supino com, tipo, 20 cada lado. Então eu tive uma evolução até que bem rápida. Mas eu comecei muito mal. Então eu quero trazer esse vídeo aqui, essa reflexão aqui com vocês, pra vocês entenderem que, tipo assim, cada um tem seu ponto de início. Da mesma forma que muita gente que quando começou era muito forte ou era muito mais forte que eu, hoje em dia não tem o mesmo físico, nem a mesma força que eu tenho. E não é porque, tipo, a pessoa não tinha potencial, não. Às vezes a pessoa tinha um potencial, tipo, muito maior do que o meu. Mas a diferença é que eu tive paciência, eu tive constância. Porque às vezes você acaba querendo muito um resultado rápido e acaba se frustrando e desistindo. Então você tem que entender que as coisas têm seu tempo e você tem que fazer tudo pra cooperar que aquilo realmente dê certo. Então, tipo assim, não adianta também você só ser paciente e não fazer o necessário pra acontecer. Então, tipo assim, você tem que ser paciência, mas tem que se alimentar bem, tem que treinar bem, tem que estudar como melhorar o seu treino, como pode melhorar a sua progressão de carga, como sua técnica pode melhorar, tem que ver o que tá te atrapalhando, se você tá cometendo algum erro na sua alimentação, no seu sono, tem que analisar tudo isso e sempre tá tentando melhorar. E entender que nem todo dia vai ser perfeito, nem todo dia vai ser 100%. Às vezes você vai falhar em alguma coisa, às vezes você vai fazer algo de errado, e isso é normal. O importante é que a longo prazo você esteja em uma escada. Às vezes você não vai subir um degrau por dia, mas se você comparar o seu início com o seu final, você começou aqui e agora você tá aqui. E esse é o importante, a longo prazo você tá tendo uma boa evolução. Bora para a primeira série válida aqui. Mas uma vantagem assim que eu tive foi que desde o começo, desde que eu já comecei a ir atrás de aprender sobre treino, sobre dieta. Então, desde os primeiros meses ali, eu já comecei a entender o que eu deveria comer, que eu deveria começar a comer um pouco mais de proteína, que eu deveria evitar comer tanta besteira, que eu deveria evitar comer tanta fritura, doce, que é uma coisa que eu gosto bastante. E comecei a tomar mais água e treinar bem. E desde o começo eu já comecei a entender que eu deveria sempre priorizar na progressão de carga. Isso é uma
uma coisa que hoje em dia tá até melhor ainda, porque a gente tem muito mais informação, muito mais fácil de achar na internet. Antigamente não tinha tanto assim. Então aproveitem, cara. Aproveitem esse grande manual que a gente tem hoje em dia, mas também tenham cuidado, porque a gente tem muita informação, então às vezes pode acabar se perdendo um pouco, porque você não sabe o que você faz, o que você não faz, mas tipo assim, faça o básico. Não queira ficar usando muita técnica mirabolante ou fazendo dieta específica, dieta do feijão nigeriano, sei lá, mano. Não fica inventando essas paradas não. Faz o básico que funciona e tenha constância. O importante é você escolher um caminho e seguir nele até o fim. E sempre vai ter altos e baixos, mas você tem que continuar independente de qualquer coisa. Que deu já. Bora começar o nosso treino de tríceps aqui agora. Fazer um tríceps corda basicão. E aí depois eu faço francês, unilateral. Acho que qualquer um dos dois. Fiz 2 de costas, né? Agora eu vou pra 2 de tríceps. E aí depois eu faço um pull down pra complementar o volume de costas. E é isso aí. E aqui eu vou fazer umas 3 séries dessa por aí. Isso aqui é a regata aqui. Vamos lá pra próxima série válida. Dá um calezinho aqui. Meu armazenamento acabou no último vídeo que eu fiz de tríceps, mas vamos lá. Sentar aqui no supino só pra trocar mais um papo aqui, mas tô fazendo um pull down agora. Mano, eu não entendi nada do que aconteceu ali agora, velho. Tava fazendo ali o tríceps, né? Mano, tinha um maluco fazendo ali do meu lado. O cara, tipo... Primeiro, eu tava fazendo o tríceps, ele chegou comigo lá e começou a colocar o negócio que ele ia usar. Eu falei, mano, tô usando aí. Beleza, ele foi pro outro. Aí depois, tipo, eu fiz o tríceps, tava descansando, o cara foi e tirou a corda que eu tava usando, mano. Tipo assim, ele nem usou a corda, não foi tipo, ah, ele pegou pra usar, não, mano. Ele só tirou a corda e colocou na caixa ali. Não entendi nada, mano, não entendi nada. Mas seguindo aqui nossa história. Acho que o único arrependimento que eu tenho dessa época é de não ter registrado mais o meu físico. Porque se você pega o meu celular e olha lá na minha galeria, na época de 2021, você vê que, tipo assim, você passa o dedo uma vez e acaba. Porque eu não tenho foto em 2021. Tipo assim, nem do rosto, nem do corpo, nem nada. Então dá pra ver que eu era muito feliz com o meu corpo, né, mano? Eu literalmente não tirava foto e, tipo, não salvava fotos que eu estava. Se você pegar meu celular nessa época, só vai ter, tipo, print de jogo, de Minecraft, de mangá, e não tem literalmente nenhuma vez eu. Isso é uma coisa que eu me arrependo
arrependo, assim, que eu, tipo, realmente, eu deveria ter registrado mais fotos minhas pra ter ali uma comparação, né? E é legal, faça isso também, se você estiver começando em alguma coisa, registre, cara, registre suas tentativas, registre seus erros, registre seu físico que tá ruim, porque no futuro, quando você tiver melhorado, você vai usar isso pra se lembrar de como foi seu ponto de início e vai ter uma noção do quanto você evoluiu. Então registre sempre. É uma coisa que é muito legal de você fazer, até pra comparar depois no futuro. Não necessariamente tô falando pra você postar, não, cara, só registre, tem essas fotos aí pra você comparar no futuro. Tô fazendo um cool down agora, só que eu vou usar esse pegador aqui pra testar, fazer com a pegada supinada. Rapaziada, pra quem acha que eu tive evolução, mano, esse cara aqui é o cara da evolução. Porque, tipo assim, eu comecei, igual eu falei pra vocês, eu era gordinho, né? Mas, tipo assim, era de boa, pesava 69, 70 quilos. O cara era mais baixo que eu. E quando você pesava? 90 quilos, velho. 90 quilos com, tipo, 1,50 de altura, né? Com 12 anos. E aí ele começou sem acompanhamento, né? Sim. Mas era dieta louca ali. Tipo assim, não contava nada, só... Mas, tipo assim, quantos quilos você perdeu? Foi 40. O cara pesava 90 quilos, foi pra 50. Ficou magro. E agora tá construindo shape da hora. O cara tá bem. Guardem o nome. Fernando Henrique. O homem que ainda vai impressionar a todos. Isso aí. Estamos num projeto aí, segredo, pode revelar pra ninguém, mas quando der certo, vocês vão ver aí a evolução do cara, filho. O cara é bizarro. 15 anos você tem? 15 anos agora, acabei de fazer 15 anos, o cara tá, ó, pequenininho ainda. Vocês vão ver ainda onde é que esse cara vai estar. O cara é sinistro. Já cheguei aqui em casa, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo, com um pouco mais de conversa. Se quiser contar um pouco da sua história aí também nos comentários, conta aí, porque eu acho muito legal e pode ter certeza que eu vou ler todas elas. E, inclusive, se você também está nesse processo de evolução, se você quer emagrecer ou se você quer ganhar massa muscular, quer botar um shape, entre em contato lá, entre lá no site do Tinícaro. Aqui tem todas as informações que você precisa saber, tanto as evoluções do pessoal, os serviços que o time oferece. Mas eu tô com eles já tem 2 anos e a evolução que eu venho tendo com eles, cara, é absurda. Vocês podem ver aí nos meus vídeos, nas minhas fotos, minha evolução nos últimos 2 anos. Mesmo já sendo um cara treinado, eu ainda consegui evoluir bastante e continuo evoluindo cada vez mais. Então entre em contato aqui com o pessoal do time, o WhatsApp deles está aqui nesse site também, é só você mandar uma mensagem lá, escolher o plano e usar o cupom Manuel para me fortalecer. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui!